Bem-vindo a outro episódio do Infinity Doc. Como um vídeo de 1999 com David Attenborough resultou nisso? É uma pergunta estranha, mas me ouça. No final da década de 1970, David Attenborough estava tendo problemas para entrar na China para filmar seus documentários. Ele decidiu se juntar a um comitê na China para mudar isso. Attenborough, por acaso, perguntou a um importante oficial chinês, Deng Xiaoping, o que a China faria sobre seu rápido crescimento populacional. Ao responder à pergunta de David Attenborough, foi Deng Xiaoping quem disse que a China precisava implementar uma política de um filho por família. Essa política foi controversa, mas foi eficaz em reduzir o crescimento populacional da China. No entanto, também levou a uma série de problemas sociais, como desequilíbrios de gênero e envelhecimento da população. A política de um filho por família foi oficialmente encerrada em 2015, mas seus efeitos ainda são sentidos hoje. Foi neste vídeo que a política de um filho por família da China foi revelada ao mundo. Essa decisão política levaria a uma avalanche de problemas, tanto demográficos quanto econômicos. O início da história na China. Agora havia muito poucos jovens. O país mais populoso do mundo atingiu um ponto de virada histórico hoje. A China anunciou seu primeiro declínio populacional em 6 décadas. Os dados do governo mostram a taxa de natalidade em um nível recorde, com o menor número de bebês nascidos no ano passado desde a fundação da China comunista em 1949. Mas as coisas só piorariam em julho de 2022, quando um vazamento de dados mostrou que as autoridades chinesas superestimaram a população em mais de 100 milhões de jovens. A China agora tem muitos edifícios residenciais e poucos compradores, mas o mercado imobiliário representa cerca de 30% do PIB da China, e 70% da riqueza chinesa está ligada ao setor. Não preciso dizer que isso é um grande problema. No centro da crise está a Evergrande. A Evergrande é uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China e está atualmente enfrentando uma crise de dívida de 300 bilhões de dólares. Se a Evergrande entrar em colapso, isso terá um efeito devastador na economia chinesa. O governo chinês está tentando evitar o colapso da Evergrande, mas não está claro se terá sucesso. A crise da Evergrande é apenas um sintoma de um problema maior. A China está ficando velha e seus problemas demográficos estão prestes a causar uma crise econômica. A Evergrande, que já foi uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China em vendas, tinha 1.300 projetos imobiliários em mais de 280 cidades na China, abrigando 12 milhões de pessoas. No entanto, a empresa está com mais de 320 bilhões de dólares em dívidas, tornando-se a empresa imobiliária mais endividada do mundo. Com a empresa entrando com pedido de falência e alguns altos funcionários sendo presos, analistas temem que este possa ser o momento Lehman Brothers da China. Como a economia chinesa é a segunda maior do planeta, não é difícil entender por que um colapso total do setor imobiliário poderia ter um impacto devastador na economia global. Se você não sabia, o Lehman Brothers Holdings Inc. foi um banco de investimento e provedor de outros serviços financeiros, com atuação global, sediado em Nova York. Era uma empresa global de serviços financeiros que, até declarar falência em 2008, fez negócios no ramo de investimentos de capital e venda em renda fixa, negociação, gestão de investimento. Seu negociante principal era o Tesouro Americano no mercado de valores mobiliários. Em 15 de setembro de 2008, a empresa pediu falência, já que vinha tendo prejuízos causados pela crise dos subprimes nos Estados Unidos. A apresentação marcou a maior falência da história americana. Voltando à história do colapso da Evergrande, poderia levar a uma crise financeira na China, pois os bancos e outros credores da empresa poderiam sofrer grandes perdas. Isso poderia causar uma recessão na China,
que teria um impacto negativo na economia global. O governo chinês está tentando evitar o colapso da Evergrande, mas não está claro se terá sucesso. A crise da Evergrande é apenas um sintoma de um problema maior. A economia chinesa está desacelerando e seus problemas demográficos estão prestes a causar uma crise econômica. O colapso da Evergrande poderia ser um momento decisivo para a China. Se o governo chinês não conseguir lidar com a crise de forma eficaz, isso poderia levar a uma instabilidade econômica e política na China. A Evergrande era mais do que uma incorporadora imobiliária. Você pode se surpreender ao saber que eles também atuavam em áreas tão diversas como EVs, ou seja, Electric Vehicle Systems e parques temáticos. Por exemplo, a Evergrande New Energy tinha ambiciosos objetivos de competir com a Tesla na China e dominar a indústria de EVs até 2025. A Evergrande New Energy foi fundada em 2017 e rapidamente se tornou uma das maiores fabricantes de sistemas de veículos elétricos da China. A empresa investiu bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento e construiu fábricas em todo o país. A Evergrande New Energy planejava lançar vários modelos de EVs em 2021 e 2022, mas esses planos foram adiados devido à crise de dívida da Evergrande. A Evergrande também investiu em vários parques temáticos na China. A empresa planejava construir um parque temático de 10 bilhões de dólares em Hengqin, uma ilha perto de Macau. O parque temático deveria abrir em 2022, mas também foi adiado devido à crise de dívida da Evergrande. A Evergrande era uma empresa muito diversificada, mas sua diversificação não foi suficiente para evitar a crise de dívida. É um exemplo de como uma empresa pode entrar em colapso, mesmo que esteja operando em vários setores diferentes. Eles estavam planejando 14 modelos de carros diferentes e 5 milhões de carros por ano. A Evergrande Spring produz água engarrafada e afirma ser a maior fonte de água da China. A Evergrande também possuía não um, mas 4 times de futebol que participavam da Liga Profissional da China. A Evergrande operava 15 parques temáticos sob o nome Fairyland, que pretendiam ser a Disneylândia em tamanho e serviço. No entanto, sob a superfície, essas aventuras ambiciosas eram financiadas por uma pilha de dívidas crescente, mas mais sobre isso depois. A Evergrande começou como uma pequena empresa em Guangzhou em 1996. Eles cresceram e se tornaram um gigante devido a um golpe de sorte que aconteceu no progresso econômico da China nos anos 1990, que havia tirado milhões da pobreza e os levado para a classe média. E o que as pessoas da classe média querem? Casas, e muitas delas. Em 1998, a China permitiu que as famílias comprassem e vendessem apartamentos, com milhões de pessoas ganhando prosperidade nos anos seguintes. Houve um grande aumento na demanda por moradia, e o governo incentivou a propriedade de casas, flexibilizando as regras de hipotecas, dando benefícios fiscais e permitindo empréstimos bancários fáceis. Enquanto isso, o fundador da Evergrande, Hui Kaiyan, percebeu a oportunidade e começou a construir casas a preços acessíveis para a classe média emergente da China. A Evergrande cresceu rapidamente nos anos seguintes, tornando-se uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China. A empresa se beneficiou do rápido crescimento econômico da China e do aumento da demanda por moradia. A Evergrande também se beneficiou do apoio do governo chinês, que estava incentivando a propriedade de casas. Hui Kaiyan viu sua chance de começar e estrategicamente adquiriu terras a preços favoráveis dos governos locais, muitas vezes fornecendo pagamento adiantado e metas de vendas ambiciosas para seus funcionários. Essa abordagem levou ao IPO bem-sucedido da empresa em Hong Kong em 2009 e transformou seu fundador em um bilionário. De 2010 a 2020, a receita da Evergrande aumentou ano a ano. No seu auge, a Evergrande tinha um valor de mercado de 47 bilhões de dólares e ativos no valor de 353 bilhões de dólares. Seu portfólio expandiu-se do residencial para incluir imóveis comerciais, hotéis, resorts, escolas, hospitais, estádios esportivos e centros culturais. Mas nem tudo continuaria bem para a gigante imobiliária. Uma série de eventos ameaçaria a Evergrande e a estabilidade da economia chinesa como um todo. A estratégia de crescimento da Evergrande era direta. Primeiro,
Eles pegariam dinheiro emprestado para a aquisição de terras e depois venderiam essas casas para compradores antes mesmo que as casas fossem construídas. Eles então usariam os lucros para pagar os credores e financiar o próximo projeto. Essa abordagem, embora lucrativa, tinha semelhança com um esquema de pirâmide. A Evergrande precisava continuar vendendo mais e mais casas para pagar suas dívidas e financiar seu crescimento. No entanto, o mercado imobiliário chinês começou a desacelerar em 2021, as vendas de casas da Evergrande caíram e a empresa começou a ter dificuldades para pagar suas dívidas. Em setembro de 2021, a Evergrande alertou que poderia entrar em colapso se não conseguisse levantar mais dinheiro. A crise da Evergrande é um grande desafio para a economia chinesa e para o sistema financeiro global. Um esquema Ponzi clássico. Mas o que é o esquema Ponzi? Um esquema Ponzi é uma operação fraudulenta sofisticada de investimento do tipo esquema em pirâmide que envolve a promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos, lucros, para investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegarem posteriormente, em vez da receita gerada por qualquer negócio real. O nome do esquema refere-se ao criminoso financeiro ítalo-americano Charles Ponzi, voltando à história do colapso da Evergrande. As consequências disso voltariam a assombrar a Evergrande. Foi uma estratégia de expansão agressiva e insustentável. Para funcionar, dependia muito de empréstimos perpétuos e funcionou bem por 2 décadas, mas teve um custo alto, uma grande quantidade de dívidas. Mas a dívida massiva da Evergrande não era seu único problema. Apostar em imóveis, um passatempo nacional na China, estava causando mais problemas econômicos sob a superfície. A propriedade de imóveis é muito importante na cultura chinesa. Alguns homens até consideram isso necessário para encontrar um parceiro de vida. Durante a política de um filho da China, os pais, infelizmente, preferiram manter apenas filhos homens. Como resultado, hoje os homens superam as mulheres para aqueles entre 40 e poucos anos e abaixo. E, geralmente, se um homem não pudesse comprar sua própria propriedade, seus pais ajudariam a pagar a entrada. Nas últimas décadas, a demanda por imóveis foi impulsionada, em pequena parte, por razões românticas. À medida que a demanda por imóveis fez com que o mercado superaquecesse, ainda mais combustível foi adicionado ao fogo. Isso incluía a falta de outras opções de investimento estáveis na China. Como isso criou a crise da Evergrande? A Evergrande aproveitou essas tendências. A empresa emprestou dinheiro para comprar terras e construir casas o mais rápido possível. Em seguida, vendia as casas para compradores antes mesmo de serem concluídas. Isso permitiu que a Evergrande devolvesse os empréstimos e continuasse a construir mais casas. No entanto, essa estratégia dependia de um fluxo constante de novos compradores. À medida que o mercado imobiliário chinês começou a desacelerar em 2021, a Evergrande teve dificuldades para vender suas casas. Como resultado, a empresa não conseguiu pagar suas dívidas. 3 fatores que contribuíram para a crise da Evergrande: a preferência dos chineses por investir em imóveis em vez de ações ou títulos, pois é visto como mais seguro e lucrativo; o fácil acesso a crédito por meio de plataformas online e padrões de empréstimo mais relaxados. Isso ajudou a aumentar a relação dívida e PIB das famílias chinesas de 18% em 2009 para impressionantes 63,3% em março de 2023, um aumento de 3 vezes em apenas 15 anos. A tendência crescente de especulação imobiliária. Muitos investidores compravam propriedades em áreas em desenvolvimento com a intenção de vendê-las mais tarde a um preço mais alto. Em pouco tempo, apartamentos minúsculos em Xangai estavam alcançando preços do tipo Sydney, Londres ou Nova York, apesar dos salários nas cidades chinesas serem muito mais baixos. Por que a Evergrande acreditava que havia mais demanda do que realmente havia? Um fator possível é que a Evergrande tenha superdimensionado a demanda por imóveis devido à política do filho único. A política do filho único foi promulgada com base em dados falhos. O cientista de foguetes que calculou a projeção populacional da China superestimou a população em mais de 100 milhões de jovens. Isso significa que a população da China é menor do que se pensava anteriormente.
Como resultado, pode haver menos compradores de imóveis do que a Evergrande esperava. Outro fator possível é que a Evergrande tenha sido vítima de seu próprio sucesso. O rápido crescimento da empresa a levou a se expandir rapidamente para novos mercados. No entanto, a empresa pode não ter avaliado adequadamente a demanda por imóveis em alguns desses novos mercados. Como resultado, a Evergrande pode ter construído mais casas do que havia demanda em alguns lugares. A China esqueceu de levar em consideração o declínio das taxas de natalidade devido à educação das mulheres e à proliferação de contraceptivos. Suas previsões acabaram sendo completamente erradas, com consequências muito graves. No ano passado, os nascimentos na China caíram drasticamente para 9,56 milhões, o menor número desde 1790, e as coisas só pioram. Um vazamento de dados de 2022 dos registros da polícia de Xangai mostrou os detalhes de 1 bilhão de chineses. O vazamento é considerado autêntico e pinta um quadro impressionante. A população foi contada em mais de 100 milhões de pessoas. Para dar uma ideia da escala do problema, o censo do governo chinês de 2020 mostrou que havia 18,41 milhões de pessoas na China. Ou seja, o governo chinês superestimou a população em mais de 5%. O que isso significa para a China? O declínio da população da China terá um impacto significativo na economia do país. A China já está enfrentando uma escassez de mão de obra, e o problema só vai piorar nos próximos anos. Isso pode levar a um crescimento econômico mais lento e a um aumento dos preços. O declínio da população também terá um impacto na sociedade chinesa. Haverá menos jovens para cuidar dos idosos, e o país terá que lidar com um aumento nos casos de demência e outras doenças relacionadas à idade. A China precisa reduzir sua dependência do setor imobiliário e promover o crescimento de outros setores da economia, como o setor de consumo e o setor de serviços. E mais, à medida que o patrimônio líquido dos cidadãos chineses diminui com os preços dos imóveis, os gastos nos mercados locais e internacionais diminuirão. Muitos desses compradores de casas agora pagaram depósitos em propriedades inacabadas. Esse é outro problema nesta calamidade. A Evergrande pré-vendeu mais de 1,4 milhões de casas que ainda não foram entregues. Muitos compradores são famílias que investiram suas economias de uma vida e agora correm o risco de perder seu dinheiro nessas casas. Podemos falar muito sobre números e decisões políticas, mas este é o verdadeiro custo humano. No geral, a nova construção caiu em 24,3% nos primeiros 7 meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os preços dos imóveis na China estão caindo acentuadamente. Em algumas áreas, os preços caíram até 25% desde seus picos em outubro de 2021. Os bancos e outras instituições financeiras que emprestaram dinheiro para a Evergrande podem enfrentar problemas. A Evergrande deve cerca de 20 bilhões de dólares a investidores estrangeiros. Isso sem mencionar a iniciativa Cinturão e Rota da China, realizada em mais de 149 países diferentes. A Evergrande era uma das maiores compradoras de materiais de construção. Então é claro que com a falência da Evergrande afetando os mercados globais, os efeitos colaterais podem mudar a vida e o bem-estar de milhões de pessoas, não apenas na China, mas também no exterior. Em 17 de agosto de 2023, o setor imobiliário chinês pode ser o setor único mais importante da economia mundial. As autoridades podem até usar métodos contábeis para evitar grandes falhas bancárias. Esta opinião foi compartilhada por George Magnus, um associado de pesquisa do Centro de Estudos Chineses da Universidade de Oxford. Ele afirma: em um sistema bancário estatal, as autoridades podem mover passividades pelo sistema financeiro e usar contabilidade fictícia prolongada para garantir que os grandes bancos não falhem e que os menores possam ser recuperados ou gerenciados conforme necessário. A China também tem uma enorme reserva de câmbio estrangeiro e controle rígido de fluxo de capital. Ao contrário dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, a China não é dependente de capital estrangeiro para financiar seu crescimento econômico. Na verdade, a China é a maior nação credora do mundo, mas tudo isso não significa que não haverá danos. Há preocupações legítimas sobre os impactos globais
dado o tamanho e a influência da economia imobiliária da China. Neste momento, é sobre controle de danos, mas levará tempo, talvez até anos, para reviver a indústria uma vez que o sentimento do consumidor muda tão drasticamente em um mercado imobiliário que é difícil de trazer de volta. Portanto, em conclusão, o colapso da Evergrande marca um desafio significativo para a China. À medida que olhamos para o futuro, os riscos são excepcionalmente altos para os principais players da indústria no país. Ao mesmo tempo, é um momento tenso para aqueles cujo futuro financeiro está em risco. Neste estágio, as únicas coisas que impediriam que isso piorasse são a intervenção do governo ou uma estabilização dos preços das casas. Por fim, a China tem muitas entidades imobiliárias estatais, então é muito possível que elas possam simplesmente assumir e estancar o sangramento. É um tipo de economia totalmente diferente, e com dados obscuros, é difícil dizer o que vai acontecer a seguir. É importante notar que o colapso da Evergrande é um evento recente e ainda é cedo para dizer quais serão os impactos globais a longo prazo. No entanto, é claro que o colapso da Evergrande é um sinal de que a economia chinesa está enfrentando desafios significativos. É difícil para qualquer pessoa fornecer uma análise concreta, mas ao dizer tudo isso, como sempre acontece, este desastre financeiro que se desenrola se resume a decisões financeiras imprudentes que danificam vidas. Mas desta vez, há algumas estimativas de população governamental duvidosas para acompanhar. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Deixe-me saber na seção de comentários. Tenho certeza de que será uma discussão muito interessante de qualquer maneira. É isso da minha parte. Meu nome é Marcos e você está assistindo o canal Infinity Doc. Se você quiser ver mais alguma coisa, certifique-se de se inscrever no canal e clicar no sino de notificações para que você não perca nenhum dos nossos novos vídeos. Estou de acordo com o apresentador que o colapso da Evergrande é um evento significativo que terá um impacto significativo na economia chinesa e global. É importante permanecer informado sobre os últimos desenvolvimentos e acompanhar as discussões sobre este assunto. Nós cobrimos uma ampla gama de tópicos, incluindo ciência, tecnologia e negócios. Sinta-se à vontade para se inscrever, é grátis. Tudo bem, pessoal, tenham um bom dia.